Nossa disciplina é Sistemas Lógicos Programáveis. Eu sou a professora Stephanie Michaeli e esse aqui ao lado é o nosso livro didático, que está na plataforma da Biblioteca Virtual do Senai. Então, vocês podem consultar lá para ter acesso a esse livro virtualmente. Nossa disciplina vai abordar alguns temas. O primeiro vai ser sobre controlador lógico programável. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esse controlador lógico programável de forma geral, né? Entender como funciona internamente, o princípio de funcionamento. Nosso segundo tópico, vamos frisar nas linguagens de programação, né? O CLP tem algumas linguagens que podem ser utilizadas para realizar sua programação e a gente vai conhecer quais são elas. No terceiro tópico, vamos abordar os tipos de linguagem de programação. Então, vamos ver a Ladder, Graph7 e outros tipos de linguagem de programação que são utilizados. Também vamos estudar um pouco das funções de controle de processo, né? Então, a gente vai aprender um pouco sobre proporcional, integral e derivativo e como isso colabora no controle de um processo, né? Como isso interfere no controle do processo. Já no quinto tópico, vamos estudar um pouco sobre os blocos de funções que são utilizados no CLP e também a movimentação de suas variáveis. Então, a gente vai estudar um pouco desses blocos e entender qual a função de cada um. Vamos também nos aprofundar na linguagem Graph7, né? Que também é uma linguagem muito utilizada para programar CLP. Também vamos aprender um pouco sobre o SDCD, que é o Sistema Digital de Controle Distribuído. Então, a gente vai entender essa arquitetura, como funciona e como se aplica utilizando o CLP. Também vamos estudar um pouco sobre redes industriais, né? Então, como isso tudo está interligado. A gente vai estudar um pouco sobre isso também. Vamos conhecer no tópico 9 um pouco sobre as arquiteturas básicas e as topologias que são utilizadas em uma rede industrial. Então, a gente vai compreender como funciona essa arquitetura e essas topologias numa rede industrial. Na parte 10, vamos ver o modelo OSI, né, que é muito utilizado para fazer a comunicação das informações. Então, a gente vai entender esse modelo OSI, como funciona e o que cada camada representa. Vamos também ver no capítulo 11 a parte de redundância, que é muito importante para verificar se realmente ocorreu o que você programou. Tipo, acionar uma válvula, você tem a redundância para poder verificar se essa válvula foi realmente acionada. Também vamos estudar os meios físicos, né, que são utilizados para fazer a comunicação. Então, qual os meios físicos utilizados para realizar essa comunicação entre o CLP e os demais componentes. E vamos também ver no capítulo 13 os meios físicos e a comunicação de dados, né? Então, a gente vai ver essa interligação dos meios físicos que são utilizados para fazer a comunicação dos dados. Então, a gente vai ver também essa interligação. Também vamos conhecer um pouco sobre o método de troca de dados, né? Então, como essa troca de informações ocorre. Quais são esses métodos que são utilizados? Então, a gente vai conhecer também alguns métodos que são utilizados para fazer a troca dos dados. No tópico 15, vamos ver os protocolos de comunicações industriais, né? Então, a gente vai entender como essa comunicação ocorre, né, de todos os equipamentos de uma indústria e quais são os protocolos que são utilizados para isso funcionar de forma correta, né, sem interferência e com tudo funcionando e se comunicando em harmonia. No tópico 16, vamos ver algo que é muito importante e muito utilizado, que é o
IHM, que é a interface homem-máquina, que é esse display que vai fazer com que o operador, né, mande as informações ou também monitore as informações e o CLP faça esse controle. Então, a gente vai também aprender sobre o IHM, que é essa interface entre o homem e as máquinas. No tópico 17, vamos ver algo que também é muito importante, né, no sistema industrial, que é o sistema supervisório, que é uma tela, né, em que você consegue monitorar todas as variáveis do processo em tempo real e também você pode colocar alarmes, né? Então, outras formas de ficar avaliando essas variáveis. Porque como são muitas variáveis no processo, esse supervisório ajuda, né, de uma forma interativa você acompanhar todas elas em tempo real. Então, temos alguns tipos, né? Algumas marcas de supervisório. E no capítulo 18 a gente vai acompanhar o tutorial para a configuração do supervisório do Indusoft. Então, a gente vai compreender esse tutorial para fazer o supervisório desse modelo aqui do Indusoft. Também vamos ver o tutorial, né, para o supervisório do Ellipse SCADA E3, que é o mais utilizado atualmente. E a gente vai aprender também como fazer esse supervisório utilizando esse software. Então, na automação industrial, a gente vai utilizar, né, os sistemas lógicos programáveis, também o CLP, mas é preciso que a gente compreenda alguns conceitos que são importantes. Por exemplo, o que é controle? Controle é o processo no qual eu quero fazer, como o próprio nome diz, o controle de alguma variável, né? Seja ela, eu quero fazer o controle da temperatura, o controle do nível, o controle da vazão. Então, é isso que se trata o controle, né? O sistema que vai fazer o controle daquela variável que eu desejo controlar. E quais são os elementos básicos? Vocês vão ter os sensores, né, que vai ter o contato com o elemento que eu quero fazer a medição, o controlador, que vai fazer com que, através dessa entrada dos sensores, eu consigo fazer os cálculos para que eu controle essa variável, né? Ou seja, se eu quero uma temperatura de 10 graus Celsius e o meu sensor está dando 9 graus Celsius, ou seja, eu tenho que aquecer. Então, eu vou vejo esse na variável de controlador e o controlador vai mandar uma ação, que é aumentar 1 grau o atuador, ou seja, abrir a válvula para aquecer mais. Então, isso o atuador vai e volta para o processo. O processo vai aquecer, né? Mas o sensor vai medir esse aumento. Então, agora está 10 graus Celsius. Então, o controlador vai medir que deu 10 graus Celsius e agora não vai fazer mais nada, né? Até ele ficar oscilando, caso ele diminua o valor de temperatura. Então, tem essa forma. Os tipos principais de controle é o controle de malha fechada e o controle de malha aberta. Então, são esses dois tipos principais. O controle de malha aberta, eu não avalio a minha saída, né? E o controle de malha fechada, eu tenho um sensor, né, de realimentação, que eu consigo comparar a minha saída com o que eu desejo, que é a minha entrada. Então, num processo, né, eu tenho a operação que ela vai evoluir progressivamente, ou seja, essa minha operação que eu tenho que monitorar sempre vai estar evoluindo. E ele constitui por uma série de controladas, né? Cada passo, cada etapa do processo, eu vou ter um controle para monitorar se realmente está ocorrendo como esperado. E no final, eu objetivo um resultado particular, né? Por exemplo, eu almejo que no final do processo tenha a temperatura de 10 graus Celsius. Então, em cada etapa, eu vou ficar monitorando para que realmente na saída
tenha esse valor de temperatura de 10 graus Celsius. Os sensores, né, ele vai fazer com que ele meça o desempenho do sistema. Então, esses sensores, eles vão meio que sentir as mudanças das variáveis monitoradas, que pode ser, esses sensores podem ser termômetros, velocímetros, sensores indutivos, sensores capacitivos, sensores ópticos. Então, tem vários tipos de sensores que vão fazer essa medir o desempenho do meu sistema, para ver se realmente ele está ficando conforme eu desejo. O controlador, ele é o elemento final numa malha de controle, né? Ele vai fazer a ação do processo e ele é comandado pelo controlador. Então, o controlador vai dizer se, por exemplo, abre a válvula para mandar mais gás para aquecer mais, né? Ou fecha a válvula para diminuir a temperatura. Então, essa ação vai ser efetuada pelo atuador, mas que vai ser comandada pelo controlador. Os controladores vai ser o objeto de estudo dessa disciplina, né? Ele vai ser responsável por receber esses dados dos sensores, processar essas informações, né, a partir de uma forma de controle e atuar na saída do sistema, fazendo o procedimento de controle do processo. Então, esse controlador que vai ser o foco de nossa disciplina. Tem um sistema em que eu tenho um transmissor de nível no lado esquerdo e tenho a variável de pressão de nível, né? Processtato de nível, e tem a válvula de nível. Então, assim, eu consigo fazer o controle aqui dessa caldeira vendo o nível dela, né? E assim eu consigo monitorar esse nível para essa caldeira não esborrar, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo de um controle de um processo. Como vimos, o sistema de controle ele pode ser de malha aberta, né? Que é aquele que a saída ou resposta não tem nenhuma interferência sobre a entrada, então eu não consigo monitorar essa saída do sistema. E malha fechada, que a malha fechada eu tenho que eu monitoro essa saída, né? E comparo ele com a resposta desejada, que é o set point. Então, eu faço essa comparação e eu consigo fazer melhor o controle dessa variável do processo. No sistema de controle, eu tenho algumas definições que são os elementos que compõem o sistema de controle, que é a variável do processo, por exemplo, temperatura, né? O set point, que é o valor desejado, e a variável manipulada, que é a variável que eu vou fazer o controle para que eu tenha o valor do set point o mais próximo possível do set point, né? Do valor do set point. Então, esses aqui são os elementos que compõem o sistema de controle. E tem também os tipos de entradas e de saída dos sistemas de controle. Temos as entradas digitais, né, 0 e 1. Tem as entradas analógicas, que vai ser no valor de 0 a 10, né, volts. Então, tem vários padrões para essas entradas analógicas, né? E tem as saídas, que também podem ser digitais, né, de 0 a 1, ou seja, liga ou desliga, e analógica, que também vai ter esse valor em decimais, certo? Então, a utilização do CLP na automação industrial foi aos poucos, né? Inicialmente, utilizava os dispositivos eletromecânicos do tipo relé ou contadores no processo industrial. E com o passar dos anos, né, esses circuitos lógicos tornaram-se cada vez mais rápidos, compactos e capazes de fazer mais informações de entrada, atuando no maior número de dispositivos. E tudo isso foi graças ao avanço da eletrônica. Então, tornou possível essa rapidez e também se tornar mais compactos. Então, começou com o avanço da eletrônica a surgir os microprocessadores, também chamados de UCP, que é responsável, que esses microprocessados são responsáveis por receber as informações da memória, né,
dos dispositivos de entrada e quando tem essas informações, ele desenvolve uma lógica, né, para poder acionar as saídas. Então, até o início da década de 60, se utilizava esses relés eletromecânicos, era bastante amplo o uso dos relés. Então, era praticamente a única opção disponível. Tem aqui essa imagem, né, que ilustra esse avanço. O primeiro, né, do lado esquerdo, mostra o painel a relé. Então, você vê que o quanto ele era mais espaçoso, né, e tinha vários contectores para fazer esse monitoramento da automação industrial. Já agora, à direita, o painel com CLP, ainda às vezes é preciso o uso de contactores, mas é bem mais resumido, porque a maioria dos controles, né, do processo com as informações das entradas e saídas são efetuadas dentro do CLP. Então, se tornou bem mais compacto essa automação industrial. Então, com o advento desses dispositivos microprocessados, é que surgiu o descontrolador lógico programável, chamado também de CLP, em que a forma básica de programação é oriunda da lógica de programação dos diagramas elétricos a relés. Então, você utiliza muitos diagramas elétricos para poder fazer uma lógica de programação pelo CLP. Então, é muito utilizado os dois, o diagrama elétrico juntamente com a lógica do CLP, que vai fazer esse controle das entradas e das saídas. Então, esse CLP se tornou mais próprio para ambientes industriais, porque os controladores, ele faz uma rotina cíclica de operação, né, que caracteriza esse princípio de funcionamento. Então, eles operam apenas com variáveis digitais, efetuando o controle discreto. Então, ele vai tratar com essas variáveis para fazer o controle. Então, agora tratando mais do controlador lógico programável, né, CLP. O que é esse dispositivo? Ele é um equipamento eletrônico, né, que usa a memória programável, ou seja, você pode programar o que ele vai fazer com as entradas e saídas para armazenar as instruções e implementar funções como lógica sequencial. Você pode usar temporização, contagem, né, e também aritmética, né, soma, subtração, para o controle das máquinas e processos. Então, o CLP, ele é tudo isso. Segundo a ABNT, o CLP é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatível com aplicações industriais. Então, por isso que ele é muito usado na indústria, por ter essa flexibilidade e esse controle através de uma lógica de programação. Então, substitui os sistemas que usavam os relés, né, interconectados e sistemas lógicos de temporização. Então, tudo isso foi substituído pelo CLP. Quais são as vantagens que o CLP apresenta? Ele possui um menor espaço, ele tem um menor consumo de energia elétrica, ele é reutilizável, ou seja, você pode utilizar o CLP em um processo e depois pegar aquele CLP e colocar em outro processo, ele pode ser relocado. Ele também é programável, ou seja, eu tinha a programação para aquele processo e precisei realocar o meu CLP para outro processo, eu posso apenas reprogramar ele e ele vai fazer todas as funções que são necessárias para ele naquele outro processo. Então, ele tem também uma maior confiabilidade, né? Ele tem também uma maior exigibilidade, né? Ele tem também uma maior rapidez na elaboração dos projetos, visto que ele é bem mais rápido e simples de fazer projetos com ele. E também tem interfaces de comunicação com outros CLPs e computadores. Então, tudo isso são algumas vantagens que o CLP apresenta. Então, temos os tipos dos CLPs.
Os CLPs podem ser de modo único, né, que são pequenos controladores normalmente. Ele é compacto e completo. Ele tem uma fonte, ele tem processador, ele tem memória e também tem unidades de entrada e de saída. Geralmente esse de módulo único, ele tem de 6 até 24 entradas e tem de 4, 8 ou 16 saídas normalmente, né? Então, ele pode fazer até de 300 até 1000 instruções que podem ser armazenadas nele. Então, esse aqui é o tipo de módulo único. Então, os CLPs também têm os tipos que são montados em rack, né? Que possuem os modulares, que é o sistema separado por fonte, processador, as entradas e as saídas. Então, esses modulares têm tudo isso. Tem também os montados em trilho dentro de gabinetes metálicos, então fica bem mais fácil de fazer a conexão e desconexão, porque eles são montados nesses trilhos. E também tem aqueles que são conectados por soquete, então fica bem mais fácil e rápido de trocar de um sistema para o outro. Então, aqui é uma foto que ilustra a estrutura do CLP. Então, ele é composto por bateria, né? Tem a memória RAM do programa do usuário, a CPU, o temporizador, né? Que dá o ciclo de clock dele. Tem a memória ROM, que é a memória mais fixa do sistema, né? Que demora mais. E tem a memória RAM, que é a memória volátil, que armazena temporariamente os dados. Tem a unidade de entrada e saída, tem também os painéis de programação, tem também o buff e o lat. Então, tudo isso compõe a estrutura do CLP. Essa imagem ilustra a estrutura básica do CLP. Então, vai ter entradas, né, que vai ser botoeiras, sensores, termopares, né, as entradas digitais, que é botoeiras e sensores, as analógicas, que vão ser termopares, extensômetros, e também possuem os módulos de funções, que vão ser os sensores, os transdutores, os encoders. Então, todas essas informações de entrada vai para a CPU, em que a CPU vai mandar as informações e receber da memória RAM e da memória ROM. A memória RAM, que é a memória volátil, que apaga rapidamente, né? E a memória ROM, que é a memória definitiva, que fica armazenando as informações por mais tempo. E tem as saídas que podem ser as saídas, né? Podem ser digitais, que são os relés e os sinalizadores, né? Lâmpadas. E as analógicas, que são displays analógicos, as válvulas e etc. E também tem os módulos de funções, que podem ser displays digitais, servomotores, controladores, PID. Então, tem tudo isso. Então, o CLP, ele vai pegar essas entradas, fazer a programação, a lógica que eu desenvolvi dentro dele, para poder manusear as saídas, né? Então, essa é a estrutura básica do CLP. Partes do CLP compõem os pontos de entrada, que são as entradas de forma ou digital ou analógica. Na digital possui dois estádios, né? 0 e 1, que é desligado e ligado. E a analógica, que varia dentro de uma determinada faixa, que pode ser de 0 a 10, de menos 10 a 10, de 0 a 20, de 4 a 20. Então, isso aqui são algumas saídas que são padronizadas das entradas, né? Entradas e também equivale. Então, aqui é os pontos de saída. Como eu disse a vocês, ele também pode ser digital e analógico. O digital vai ter 0 e 1, que são dois estados, ligado e desligado. E as analógicas vai ter aquela mesma faixa de padrões estabelecidos, né? De 0 a 10, de menos 10 a 10, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA. Então, quais são essas saídas? Pode ser lâmpadas, solenoides, motores. Então, as partes do CLP, né? Então, tem a EPROM, que é a memória que não perde o conteúdo quando é desligada. Então, o que tiver nessa memória, quando o CLP se for desenergizado,
vai permanecer, porque ele está na memória da EPROM, que ela não perde quando for desligada. E tem algumas definições, né? Que bit representa um número binário, que pode ser de 0 e 1, pode ser o 0 ou 1. O byte é o conjunto de 8 bits consecutivos, né? E o word é de 2 bytes, ou seja, 16 bits equivale a uma palavra word. E na CPU, é a unidade inteligente do CLP, né? É onde são tomadas todas as decisões do controle do processo. Existe o processamento dessas entradas e saídas. Então, o CLP ele vai continuamente, né, atualizar esses resultados das entradas. Né? Então, ele tem um loop que vai sempre atualizando essas entradas e saídas. E ele possui 2 métodos, que é a atualização contínua, né, em que tem a varredura dos canais de entrada, conforme a instrução do programa, e tem um atraso de cerca de 3 milissegundos. Então, tem o outro método que é a cópia em massa de entrada e saída, que tem uma área específica da memória RAM, né, que vai ter as informações de entrada e saída. Então, o ciclo se repete, que é primeiro o início, né? Depois vai ter todas as leituras das entradas, depois vai fazer a busca, a codificação e a execução de todas as instruções que eu fiz no programa, para depois atualizar saídas e assim fica repetindo a sequência. Então, como funciona? Como vocês podem observar aqui, tem a estrutura básica da esquerda, que mostra as entradas e as saídas. Então, o que faz? Ele e a esquerda mostra o diagrama. Então, tem a inicialização, né? Depois, ele vai fazer a leitura das entradas que tem no CLP. Depois, ele vai fazer o programa, né? Que é o programa que vai ter a lógica do que fazer com essas entradas para poder acionar as saídas, de acordo com a minha linguagem de programação. E assim fica repetindo esse ciclo. Então, a linguagem de programação, né? Então, para se programar o CLP, ele é feito através de algumas linguagens de programação. As linguagens de programação mais utilizadas são de ladder, né? Diagrama de contatos, lista de instrução e o Graph7. Então, esses daqui são os 3 linguagens mais utilizadas. Então, a programação em ladder normalmente é utilizada nos CLPs, né, que são muito utilizados. Como o próprio nome diz, ladder significa em inglês degraus, ou seja, cada tarefa do programa é especificada como um degrau, como a escada, né? Por isso que tem esse nome do inglês que significa escada. Então, tem a representação gráfica da linguagem de programação do CLP, né? E tem a lógica do diagrama de contatos. Então, faz essa lógica do diagrama de contatos para fazer o acionamento da saída, segundo a minha lógica. Ele se assemelha aos diagramas elétricos, né? Então, como a gente viu, ele vem dessa tradição dos diagramas elétricos. Então, os diagramas elétricos são muito utilizados para se fazer a programação do CLP. Em seguida, né, por um CLP, quando ele executa esse programa ladder, o que ele faz? Ele lê as entradas associadas, depois ele resolve a operação lógica com essas entradas, ele pode setar ou resetar as saídas, depois ele move para o próximo ramo, né, os primeiros passos, e depois retorna para o início. Então, isso aqui é a sequência da programação em ladder. Aqui é a simbologia, né? Então, você pode ver aqui que o ladder representa esse contato fechado, dessa forma, e o contato aberto dessa forma aqui. Então, você vê aqui embaixo essa representação do diagrama elétrico, e à esquerda você vê essa representação
de contatos no diagrama ladder. E à direita, você verifica as bobinas, né? Então, a bobina normal e a bobina negada, que é desligar, né? Então, você pode utilizar essas bobinas e essas simbologias para fazer a programação do CLP. Então, a linguagem ladder, ela tem uma ordem. Então, ela tem que ser efetuada sempre da esquerda para a direita. E ele tem o ciclo, né? Então, essa imagem aqui de baixo, você pode observar que ele está indo no sentido, depois volta e vai. Então, essa aqui é a forma errada de eu ler um diagrama em ladder. O correto é sempre eu ir da esquerda para a direita e seguindo o fluxo. Eu não posso ir no fluxo e depois voltar, como tem nessa imagem aqui de baixo, certo? E também tem os padrões, né, que é das letras. Então, o I representa a entrada, o X é o contato, o Q0 ou Y é a saída da bobina, o M representa a memória, o C é o contador e o T o temporizador. Então, essas aqui são algumas formas de utilizar as letras para designar as funções que eu estou utilizando. Então, numa linguagem ladder, você pode fazer a repetição dos contatos, né? Quantos você quiser. Então, aqui mesmo eu estou usando esse sensor aqui, aqui, aqui. Então, eu estou utilizando ele aberto 2 vezes, fechado 1 vez. Então, eu posso repetir quantas vezes eu quiser para poder fazer minha lógica de ladder. Aqui é a linguagem ladder de contatos na vertical. Então, você tem aqui os contatos A, B, C e D. Isso aqui são entradas, né? Então, ele é representado aqui, ó, por I0, I1, I2 e I3. E as saídas, que é o contactor K1 e K2, são representados pelo Q0 e o Q1. Então, aqui, ó. Então, para ligar, por exemplo, o meu K1, eu posso ou acionar o botão A, né? Então, a corrente vem por aqui e energiza o meu K1. Então, uma opção é só ligando aqui o I0, que simboliza esse contato A. Outra opção também é a corrente vir por aqui, né? Quando eu fechar esse contato, a corrente vem por aqui energizando o meu K1. Então, aqui, esse aqui, ó, é uma outra opção. E eu posso também energizar meu contato de K1, né, meu contactor, fechando o A e fechando o D. Então, assim, ó, a corrente vem e também energiza. Então, por isso que tem aqui em série esse I2, que representa o C, e esse I3, que representa o D. E assim ele vai energizar o K1, certo? Aqui é a forma geral, né? E aqui é a forma simplificada. Então, nesse caso aqui, ele vai ser igual a simplificada, porque não tem repetição, né? Então, não vai ter problema, ele já vai estar na versão simplificada. Mas, como eu apagar aqui. Por exemplo, agora vamos analisar o K2, para energizar o K2. Então, uma das formas é fechar o A, fechar o D. E aí, a corrente vem por aqui, ó, energizando o K2. Então, essa aqui de A e D é representado por esse aqui, né? O A, o I0 e o D, I3. Outra forma para energizar o K2 é fechar o B
e fechar o D. Que aí a corrente vem por aqui, desce energizando. Então, aqui, ó, eu posso utilizar o B e o D. E, por fim, se eu fechar aqui esse contato, a corrente vem por aqui também energizando o K2. Então, essa representação aqui do meu I2, que representa o meu contato C. Então, essa aqui é a forma. Mas eu posso resumir colocando, ao invés de repetir esse contato do I13, eu coloco esse terminal aqui para cima. Por quê? Porque de todo jeito a corrente para poder ligar vai ter que passar por aqui, o I3, para depois energizar. Então, significa a mesma coisa. Esses dois exemplos, mas de maneira simplificada. O da direita, né? Então, é melhor utilizar da direita, que eu tenho a representação bem simplificada. E assim ajuda tanto na leitura, né, como no desenvolvimento do meu software, que vai ficar mais leve a partir do momento que você vai simplificando a programação. Também a linguagem Ladder, né, ela tem uma prioridade de leitura. Sempre vai ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, tem que observar essa ordem de leitura de uma programação em ladder. Aqui é um exemplo que é um detector de pulso, né, que vai detectar os eventos. Então, se eu tenho um sensor aqui, né, por exemplo, sensor capacitivo, em uma esteira, e está passando aqui as caixas de leite. Então, cada vez que a caixa de leite passar e o sensor vai detectar, né, passou essa caixa de leite, e aí ele vai mandar o pulso, né? Ele sobe e depois quando manda o pulso e quando o objeto sai, né, a caixa de leite sai da frente do sensor, ele desce esse sinal. Então, na linguagem ladder tem alguns contatos que é contato de borda de subida e também contato de borda de descida. Da mesma forma que tem os contatos, tem as bobinas. Tem a bobina que é detectora da borda de subida e a bobina detectora da borda de descida. Então, aqui você pode usar o contato, né, para ligar da borda de subida para ligar a saída, ou você pode utilizar a própria saída com borda de subida positiva, que significa que os dois a mesma forma, certo? Então, na linguagem ladder, ele também possui duas bobinas, né, de detecção de eventos, que pode ser o default, que é a borda de subida, ou diff, que é a borda de descida. Então, você, ao acionar esse contato, né, a bobina AL, que é essa bobina aqui de full, que é de borda de subida, vai ser energizada. Então, tem alguns outros tipos, né, de CLPs que esses eventos são chamados de ONS, que é One Shot, que significa também borda de subida. Então, aqui, ó, cada vez que tiver a borda de subida, esse aqui vai detectar essa borda de subida e vai ligar a minha saída, a minha bobina. Então, aqui são algumas formas de eu detectar esses eventos. Tem também o OSR, que significa o OSR é One Shot Rising, que significa também a borda de subida, e o OSF, que é One Shot Fail, que é a borda de descida. Então, eu tenho essas duas maneiras também de se representar, dependendo do CLP, certo?
Então, aqui tem alguns CLPs que não tem essa borda de subida, né? Essa detecção. Então, eu posso implementar utilizando uma memória. Então, aqui, ó, quando ele for energizado, né? Aqui apertei o botão, a corrente vem energizando a memória, o M0. E aqui também, ó, quando eu apertei o botão, ele vai fechar todos os contatos, né? Então, aqui também eu vou energizar essa memória 1. E quando eu energizo essa memória, eu vou abrir o contato aqui. E aí não vai passar mais corrente, né? Então, aqui não vai passar mais corrente. E aí eu desenergizo o M0. Então, essa aí é uma forma auxiliar se o seu CLP não tiver borda de subida e descida. Tem um exemplo aqui, né, que mostra que deseja acionar e desacionar o motor utilizando somente o botão com contato NA, né? Primeiro, vamos fazer com que o botão seja em 0, né? E a saída do motor é o que é 0. Então, eu apertei aqui, a corrente vem setando aqui o motor, né? A memória. Então, energiza essa memória. Quando energiza essa memória, todos os contatos da memória vai trocar. Então, isso aqui era aberto, vai fechar. Então, aqui, ó, vai vir a corrente e vai energizar o K0. Quando energizar o K0, todos os contatos de K0 vai mudar, ou seja, isso aqui que era fechado vai abrir e aqui que era aberto vai fechar, ou seja, agora a corrente vem por aqui e eu vou resetar essa memória. Então, isso aí é uma forma de utilizar, né, esse contato NA, de forma que na primeira vez que eu apertar ele vai ligar e da segunda vez que eu apertar ele vai desligar o K0, certo? Aqui são as combinações NOT, NAND, NOR, né? Então, quando a gente tem o AND, quer dizer, essa saída aqui só vai ser 1 se os dois, o A e o B tiver acionado. Ou seja, se o A e o B não tiver acionado é 0. Se o A não tiver acionado, mas o B tiver acionado, também é 0. E se o A tiver acionado e o B não tiver, também é 0. Então, só vai ser 1 se o A e o B tiver acionado. Aí, minha saída vai ser 1. Já que o NAND é justamente o oposto do AND, né? Então, tudo que era 0 aqui vira 1 e tudo que era 1 vira 0. Então, aqui, ó, é exatamente o oposto, certo? Aí, aqui temos o OU, a variável OU. Ou um ou outro. Se ou esse tiver acionado, a saída já vai ser 1. Então, aqui, ó, 0 e 0, então vai ser 0, porque nenhum está acionado. O A não tá, mas o B tá, então a saída vai ser 1. O A tá, mas o B não tá, então também a saída vai ser 1. Ou se os dois estiverem acionados, também vai ser 1. Então, esse aqui é o OU, que é O, e esse aqui é um não OU, né? Ou seja, vai negar tudo que tá aqui. Todos que era 0 vai virar 1 e tudo que é 1 virou 0. Então, esse aqui complementa, certo? E esse aqui é o NOT, né? Que ele só faz negar. Ou seja, ele só faz negar. Se é 0, então sai 1. E se é 1, sai 0, que ele está negando a variável de entrada, né? Então, vocês podem também utilizar o mapa de Carnot para simplificação de circuitos em ladder. Então, aqui é a tabela verdade, né? Que representa todas as possibilidades dessas três contatos. Ou seja, ou tudo desligado, ou só o C é ligado, ou só o B ligado, e assim vai. Sendo que vocês têm que observar que para fazer essa tabela, muda aqui, ó, de 0 em 1,
0 e 1, 0 e 1. Depois eu vou pegar isso e multiplicar por 2, ou seja, 2 zeros, depois 2 1, depois 2 zeros, depois 2 1. E aqui, ó, eu vou multiplicar por 2 de novo. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui é 4 zeros, 4 1, certo? E assim, vocês vão pegar e fazer a representação aqui do mapa de Carnot, ou seja, AB, certo? Aí vocês botam 0, 1, 1, 1, 1, 0, certo? E aqui 0 e 1. Então, todos os lugares que você ver um aqui na saída, você vai representar aqui no diagrama. Ou seja, quando o A é 0 e o B é 1 e o C é 0, eu vou ter 1. Então, é aqui, ó. O A é 0, o B é 1 e o C é 0. Então, representa esse 1 aqui. Esse outro 1 aqui, ó, é quando A for 0, B for 1 e C for 1. Então, o B e C é 1 e o C é 0. Então, é esse aqui. Eita, me perdoe. Eita, peraí que tá riscando aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nesse caso aqui, ó, nesse segundo, né? O A é 0 e o B e o C é 1. Então, na verdade, é esse 1 aqui, em que o C é 1, o B é 1 e o A é 0. Então, já representei. O próximo é quando A for 1 e B e C for 0. Então, A for 1 e B e C for 0. Então, é esse 1 aqui. Equivale a esse. Depois vai ser o A for 1, o 0, o B for 0 e o C for 1. Então, o A é 1, o B é 0 e o C for 1. Então, é esse 1 aqui. Então, já representei. E o último 1 é quando o A for 1, o B for 1 e o C for 0, que é esse aqui. Então, já representei todos os 1s no mapa de Carnot, que é todas as saídas 1, né? Em que esse Q0 aqui, ele vai representar a minha saída, né? O Y vai ser minha saída, que é o Q0. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, eu agrupei aqui, dessa maneira, de 2 em 2. Então, depois eu vou fazer a leitura. Então, para esse primeiro aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho A barrado, B. Mais esse outro grupo aqui, que representa. Ele representa o meu A, C barrado, mais esse último grupo aqui, né? Que vai representar o meu A, B barrado. Ou seja, as possibilidades que eu obtive aqui no mapa de Carnot vai ser esse aqui, ó. Então, A barrado B, em que meu A é I 0.0, como ele tá barrado, é como se fosse fechado. Então, essa aqui é esse. Esse A C barrado. Então, meu C barrado é I 2.2. Então, é esse aqui, ó. Essa linha. E, por fim, essa aqui vai ser essa linha aqui.
Então, a partir dessa simplificação do método Carnot, eu consigo fazer a montagem do meu esquema em ladder para acionar a minha saída, que é o meu Q0, certo? Outras ferramentas que são utilizadas, né, são o contador, que ele tem o contador crescente, ou seja, ele vai de 0 até o valor, vai subindo, né, 1, 2, 3, até o valor que eu coloco. Então, aqui esse PV é o meu preset valor, que é o valor que eu quero que ele conte até. Por exemplo, eu quero que ele conte até 10. Né? Aqui, esse seu vai ser o contador, né? Que ele vai contar os pulsos, que vai estar ligado no meu sensor. Então, meu sensor capacitivo, por exemplo, tá contando as garrafas e mandando os pulsos aqui, aí ele vai começando a contar de 0 até chegar no meu valor de 10 a cada pulso. Então, depois eu posso botar um sensor aqui ou um botão para poder fazer o reset desse contactor. E depois de tantas contagens, eu acionar aqui, por exemplo, a esteira. Meu Q0 vai ser uma esteira. Então, esse aqui é um exemplo. Também tem o contador decrescente, vai ser o mesmo princípio do anterior, sendo que ele vai contar decrescente, né? 10, 9, 8, 7, 6, até chegar no 0, certo? E tem o meu contador bidirecional, que ele vai ter uma parte que ele vai contar crescente e outra decrescente. E aí, eu vou acionar minha saída crescente e acionar outra saída para quando tiver a minha contagem decrescente. E assim ele funciona dessa maneira. Então, tem aqui um exemplo prático, né? Em que deseja ligar o atuador linear por avanço por solenoide e retorno por mola. Então, esse atuador já está avançado. Então, tem um atuador aqui, tem uma esteira e tem um atuador. Esse atuador aqui, ele é normalmente avançado aqui para parar, por exemplo, as caixas. Né? Então, quando eu apertar, ele começa a permitir que essa esteira ande aqui e as caixas andem, né? Então, aqui também vai ter um sensor. Esse sensor vai fazer a contagem das peças quando for passando. Então, aqui é o meu botão, ó, eu preciso definir as minhas entradas e as minhas saídas. Então, minhas entradas vai ser o botão de partida e o sensor indutivo. E a saída vai ser o solenoide. Então, aqui, ó, eu vou fechar aqui o contato. E aí, eu seto minha bobina, né, minha solenoide. Eu setando ele vai recuar o braço. E aí, ele vai começar a permitir que as minhas latas passem pela esteira. E a cada passagem pelo sensor, né, o I1, ele vai mandando o pulso. Então, quando der 20 latas passando, aí eu vou resetar esse meu atuador, que aí ele vai voltar para a posição inicial, que é prender nas outras latas. E assim é um exemplo prático utilizando um contador. Tem também o temporizador, né? Porque tem processos que eu posso fazer a contagem do tempo. Então, tem esse PT, que é o preset time, que é o tempo que ele vai contar. Ou seja, eu quero que ele conte até 10 segundos. E esse ET, ele vai mostrar o valor que está sendo acumulado, né? Então, se eu quero 10 segundos, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4, até chegar nos meus 10 segundos. Certo? E tem alguns tipos de temporizador. Tem o temporizador de pulso,
Tem o temporizador on delay, o temporizador off delay. O temporizador on delay, ele vai ter um retardo para poder ligar. E o off delay, ele vai contar o tempo para poder desligar. Então, aqui é um exemplo com o temporizador de pulso, né? Então, uma válvula de água deve ser acionada por 5 segundos sempre que o sensor detectar uma peça. Então, minha entrada vai ser o sensor e minha saída vai ser a válvula. Então, quando esse sensor detectar a peça, ele vai fechar o contato e vai energizar aqui. Depois de 5 segundos, né, ele vai mandar aqui energizar a válvula de saída. Depois do tempo de 5 segundos, ele desenergiza. Então, ele é um temporizador de pulso. Tem também o temporizador de retardo para ligar, que é o on timer on delay. As entradas que ele quer aqui é esse programa, né? Que desenvolva um programa que uma lâmpada seja acionada por 5 segundos após pressionar o botão liga e a lâmpada desliga com o botão desliga. Então, aqui tem o botão liga, o botão desliga e a lâmpada. Então, quando eu pressionar o botão liga, eu vou setar essa memória. Lembrando que essa memória aqui são variáveis auxiliar que eu uso na minha programação, mas ela não existe fisicamente, né? Ela existe só na minha programação, dentro da memória do CLP, por isso que é chamada de variável de memória. Então, quando eu setei aqui, ó, ela vai fechar todos os contatos. E aí, ela vai contar, depois do tempo de 6 segundos, aí ela vai acionar a saída, né? E quando eu aperto acionar aqui, eu desliga, ele vai resetar, que vai abrir aqui e vai desenergizar, certo? E tem também o temporizador off delay, que é desenvolver uma lâmpada, né, um programa que a lâmpada seja acionada, a lâmpada desliga com o botão desliga. Após desligada, ela pode ser novamente ligada depois de 7 segundos. Então, vai ter também um botão desliga, um botão liga e uma lâmpada. Então, quando eu liguei aqui, a corrente vem, né, ligando o Q0. E depois, né, que o Q0 é a lâmpada. Então, quando ele ligou aqui o Q0, esse contato aqui vai fechar. Então, ele vai ficar acionado. Ele vai abrir aqui, ó. Abrir aqui esse contato, temporizador. E ele vai ficar, essa lâmpada só vai poder ser ligada após 5 segundos. Porque mesmo que eu pressione aqui de novo o botão, ela não vai poder mais ser ligada. Então, depois de 5 segundos é que ela vai poder ser ligada. E eu posso desligar ela por esse botão de desliga. Apertando aqui, ela vai resetar. Certo? E tem o temporizador retentivo, que ela aparece, né, com o temporizador on delay, só que possui uma pequena diferença em relação ao tempo acumulado, que não é resetado quando desativa a entrada, certo? Então, como é isso? Por exemplo, aqui, ao ser acionado o botão liga, o motor liga após 2 segundos. Ao acionar o botão desliga, o motor desliga após 3 segundos. Enquanto o motor estiver ligado, haverá um temporizador indicando o tempo de lubrificação do motor, que é de 4 em 4 horas. Essa lubrificação dura 4 segundos. Então, as entradas vai ser o botão liga, o botão desliga e tem o botão reset. E as saídas é o motor e
a lâmpada indicando que tem que fazer a lubrificação, certo? Então, aqui, ó, eu aperto o botão liga, ele vai energizar aqui, né, essa memória. Quando ele energiza essa memória, todas as variáveis, todos os sinais vão mudar. Então, aqui, ó, vou fechar e aqui vai abrir, certo? Então, quando isso acontece, ele vai contar o tempo de 2 segundos para ligar, né? Então, o motor liga após 2 segundos. Então, depois de 2 segundos, o K0 liga. Então, depois que o K0 ligar aqui passou 2 segundos, ele vai contar aqui, porque ele vai esperar 4 horas. De 4 em 4 horas, que é esse tempo aqui representado em segundos, certo? Aí, enquanto esse tempo tá passando, né, o motor vai desligar após 3 segundos. Então, aqui, ó, depois de 3 segundos, o meu botão vai desligar, vai resetar aqui o motor. Então, o que isso vai dizer? Que eu apertei aqui no desliga, né? Ele pegou, resetou a memória. E quando ele resetou a memória, isso aqui volta a ser normal fechado. Aí eu vou contar o tempo de 3 segundos. Depois do tempo de 3 segundos, ele vai desligar o Q0. Certo? E depois, quando passar esse tempo, né? Esse temporizador vai ligar o Q0, que é o Q0, vai ser a lâmpada dizendo que tem que lubrificar a máquina. Aí aqui vai contar o tempo, né? Vai fechar esse aqui. A corrente vai passar, vai energizar esse outro temporizador que vai esperar 4 segundos, que é o tempo da lubrificação. E assim fica se repetindo esse ciclo, obedecendo essa lógica que eu preciso para esse processo. No CLP eu também consigo fazer, né, as instruções de comparação. Posso comparar se um sinal é igual a outro, se ele é diferente, utilizando essa simbologia, se ele é menor que, menor igual, maior que, maior igual. Então, aqui são algumas formas de eu fazer a comparação dos valores. Eu também posso adicionar, né? Subtrair, multiplicar, dividir e até zerar. Então, eu consigo fazer algumas operações matemáticas também dentro do CLP. Então, aqui é o move, né? Esse move é a instrução que é muito utilizada quando se trata de saídas analógicas. Então, ele move da entrada para a saída, né? Esse variável pode ser no formato de byte, de word ou de double word, né? E a saída vai ser obrigatoriamente do mesmo formato do da entrada. Ou seja, se ela era uma variável de byte, no formato de byte, vai sair também com o formato de byte. Se ela era de word, vai sair no formato de word. Mas também eu posso utilizar as ferramentas de conversão do CLP, que eu posso truncar, né, que é cortar uma parte. Então, você corta uma parte e a parte de fração é descartada. Você pode arredondar. Então, se a fração for de 0,5 ou maior, ele vai ser um arredondamento para mais. Também pode converter BCD para inteiro, né? Double inter em real e double inter em inteiro, né? Então, você consegue fazer essas conversões.
Então, tem o contador também de contagem rápida. Então, eu mostrei aquele que era contagem lenta. E esse aqui é contagem rápida, ou seja, tem uma máquina que está passando muitas peças muito rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse contador aqui, ele consegue acompanhar isso de forma rápida. Então, eu consigo calcular, por exemplo, 2.000 peças que passaram. Então, ele consegue fazer essa contagem de forma rápida, certo? E eu posso botar outra variável para resetar ele. Ou seja, um botão para ligar e começar a contagem e outro botão para desligar ele e zerar a contagem. E depois de tantas peças, eu posso também acionar uma saída. Aqui é um exemplo, né, de programação em CLP, em que é um exemplo de eletropneumática, que você tem aqui, ó, você divide ao meio. Então, é ABC de um lado, ABC de um outro. Então, esse aqui é um método direto que pode ser obtido também no método intuitivo. Então, você separa aqui em seções. Tem aqui a variável de memória para cada seção, né? As saídas, que vai ser uma para acionar o cilindro A, outra para recuar o cilindro A, outra para acionar o cilindro B, outra para recuar o cilindro B. Aqui vai ter o botão. Aqui o fim de curso A, o fim de curso A1, o fim de curso B0 e o fim de curso B1. Então, aqui, depois quando a gente aprender a mexer no software, eu vou voltar para esse exemplo e colocar, porque como ele é muito grande, eu explicando aqui manualmente é bem mais complicado, mas eu vou voltar a esse mesmo exemplo quando a gente já começar a mexer no software para vocês poderem acompanhar e observar que ele realmente vai fazer essa sequência aqui, certo? E também tem alguns cuidados quando a gente trata de entradas analógicas. Então, aqui tem fazer um controlador de temperatura, né, utilizando 4 LEDs. Então, quando a temperatura é abaixo de 0, todo fica desligado. Então, entre 0 e 50, vai ligar o LED 1. Entre 50 e 100, vai ligar o LED 2. Entre 100 e 150, vai ligar o LED 3. E acima de 150, vai ligar o LED 4. Esse termistor, né, PTC, ele vai ser entre menos 50 e 190 graus Celsius. E ele vai ser acoplado num módulo analógico de 10 bits, que vai ser de 0 até 100 volts, né? E vamos considerar que a variação da temperatura do PT100 é linear. Então, para fazer isso, eu tenho que calcular a resolução desse meu módulo analógico. Então, como ele suporta até 10 volts, eu vou colocar aqui o 10 em cima. E embaixo vai ser 2 elevado ao número de bits, que no caso aqui ele vai até 10 bits. Então, vai ser 2 elevado a 10, ou seja, a resolução desse é de 0,0098, ou seja, um acréscimo de 0,98 de tensão representa um acréscimo de 1 bit, ou seja, a cada bit ele vai aumentar esse valor aqui em volts, certo? Esse PTC, ele vai de menos 50, que equivale a 0 volts, até 190, que representa os 10 volts, certo? E aí, como é que eu faço? Então, se o valor é de 0 graus Celsius, como eu vou saber esse valor que o sensor vai dar? Então, como ele, então, ó, de 0 a 10 volts, é como se ele fosse de 0 até 1023, né? Porque daqui eu tenho que tirar o valor 0, certo? Então, o analógico vai variar de 0 até 1023,
certo? Aí, o que vamos fazer? Eu vou fazer o valor desejado, que no caso aqui é 0 graus Celsius, menos o valor da temperatura inicial, que é menos 50, ó, que ele começa em menos 50, sobre o valor de temperatura final, que ele pode ir até 190, menos o valor de temperatura inicial, que é o menos 50. Então, eu faço essa fórmula e vejo aqui, ó, esse valor aqui aproxima para o valor inteiro. Então, fica 213. Depois, para 50, eu vou achar esse valor aqui, faço a mesma forma, né? Sendo que esse aqui é que vai ficar mudando, que vai ficar sempre no valor que eu estou desejando. Então, de 50, vai ficar 426, o valor inteiro. De 100 graus Celsius, ele vai ler 639. De 150, ele vai ler 852, e assim sucessivamente. Então, depois que eu faço isso, eu sei os valores, né? Então, eu sei todos esses valores aqui que eu vou colocar na variável analógica e vou comparar, ó. Se ele for abaixo, entre 0 e 50, então ele está menor, porque esse valor aqui representa 50. Então, ele vai ligar o LED Q0, que é o LED 1. Se ele tiver entre 50 e 100, e abaixo de 100, que é esse caso aqui, ele está entre 50 e 100, né? Então, aí, ele vai ligar o LED 1. Aqui é entre 0, né? O 0 é 213 e 50. Aqui é entre 50 e 100. E depois vai ter entre 100 e 150, que vai ligar o LED 3. E aqui, que vai ser maior do que 150, que vai ligar o LED 4. Outra forma aqui, outro exemplo prático de um CLP, é que você vai ter vários tanques e cada tanque ele tem um sensor que vai dizer o nível alto dele, vai detectar o nível alto. E temos uma bomba aqui que vai fazer um enchimento e vai ter aqui o botão que é para abortar, né? Tem um botão para ligar e para abortar, ou seja, parar tudo, certo? Que vai acionar o alarme. Então, ó, ele diz aqui, nesse exemplo, devemos desenvolver o intertravamento de uma bomba de circulação de um produto químico em 5 tanques. Existe o sensor LSH, que é o sensor de nível alto para cada tanque. Para ligar a bomba K2, nenhum do tanque deve estar em nível alto, né? Porque senão iria esborrar. Ele está em nível alto e ainda ligar a bomba, ia esborrar esse líquido. E o operador deve dar partida por um botão. Então, vai apertar o botão para poder ligar o tanque. Se o nível estiver dos tanques subir ao limite superior, a bomba desliga e liga a saída do alarme visual e sonoro, certo? Então, aqui, ó, se todos os tanques, se um desses tanques tiver nível alto, ele vai abrir aqui, isso aqui vai ser normal fechado, ligando o alarme. Se nenhum deles estiver no nível alto, isso aqui vai ser normal fechado, né? E não vai ligar o alarme. Então, o que faz? Eu vou ligar, né? Dar a partida, a energia vem ligando a bomba. Então, aqui eu fecho esse contato de selo. Então, mesmo que eu não aperte mais aqui, a corrente vem por aqui, mantendo a bomba K2 ligada. Então, se no momento um desses sensores atingir o nível alto, então isso aqui vai abrir. Então, o que vai acontecer? Quando isso aqui estiver aberto, isso aqui vai estar desenergizado, ou seja, isso aqui vai abrir, né?
E quando isso aqui vai abrir, ele vai acionar, apagar o alarme. E assim, o que vai acontecer? Se um dos meus níveis estiver no nível alto, isso aqui vai voltar a ser fechado. E a corrente vai passar aqui, ligando o K1, que é o alarme. Ou seja, vai dizer que um dos tanques está com nível alto. Então, isso aqui vai abrir, né? E isso aqui vai fechar, mantendo fechado aqui até eu apertar aqui na reconfiguração, né? Para ele voltar. Depois que ajustei, eu aperto nesse botão para ele voltar a ser como era antes. Então, essa aqui foi a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tanto na plataforma como também pelo WhatsApp, tá certo? Tenha um bom final de semana e qualquer coisa pode contar comigo. Sim, e eu esqueci de mostrar, e esquecendo, que aqui tá essa representação no diagrama elétrico. Está aqui no diagrama em ladder, né? Então, se um desses sensores tiver nível alto, eu vou acionar o meu alarme, que é o A0. E quando eu apertar o botão que vai ligar o sistema, né, que é o E6, eu vou apertar aqui, vai ligar o sistema, ligando esse aqui que é a minha bomba. Então, a bomba vai ficar ligada e quando um desses alarmes estiver com problema, né? Um dos sensores estiver com problema, aí o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai fechar aqui, ó, que é o reconhecimento do alarme. Ou seja, o sensor que detectar o alarme vai ser acionado e aqui vai fechar, fazendo com que, ó, venha a corrente aqui e ligue esse alarme. Então, esse aqui também é a representação em ladder desse raciocínio para a resolução desse problema.